Olá turma, como vão? Nesse vídeo eu ainda quero voltar à questão da classificação das sociedades. Eu sei que alguns de vocês já estavam aliviados, imaginando que esse tema, essa parte do conteúdo programático já teria sido superada, e até teria. Mas eu quero voltar ao tema pelo seguinte: eu não sei quanto a vocês, eu tenho o hábito, toda vez que eu gravo um vídeo, de, logicamente, ao editá-lo, tentar analisar para ver o que a pessoa precisaria saber para poder entender aquele conteúdo. Normalmente isso é fácil, porque vocês já vêm vamos dizer assim, em um curso que tem disciplinas que se seguem, que uma é pré-requisito da outra. Então, normalmente é fácil saber o que vocês não sabem e a mim compete, ao montar a exposição, levar em conta isso. Eu sempre faço isso. Antes de pensar a exposição e quando é um vídeo, depois do vídeo ter sido gravado. E eu fiquei com a impressão, ao editar o último vídeo, no ponto em que eu tratava da distinção das sociedades em sociedades empresárias e simples, que também remete àquela distinção das sociedades em sociedades civis e comerciais, eu achei que algumas coisas poderiam ter sido mais bem aprofundadas, para que a compreensão pudesse ser um pouco melhor. No geral, nesse começo de teoria geral, eu tenho partido do raciocínio de que só estou apresentando para vocês o conteúdo e daqui a pouquinho a gente vai aprofundar cada tópico. E vocês devem ter percebido já nas minhas exposições que a todo momento eu digo assim: podem ficar tranquilos, que logo adiante isso será aprofundado. Ah, você não entendeu isso agora, mas logo adiante, bom dia! Nas próximas aulas, toda hora eu tenho dito isso. Só que agora eu quero voltar um pouquinho, porque eu poderia ter caprichado um pouco mais para ajudar a compreender, principalmente a transição da distinção das sociedades entre comerciais e civis para empresárias e simples. Vamos voltar um pouquinho no passado, gente. O Código Comercial é de 1850. 1850. Eu vou colocar uma linha do tempo aqui, só para a gente ter uma ideia de que época era essa. Em 1850, quando o Código Comercial brasileiro entrou em vigor, ainda não havia a instalação do telégrafo no Brasil. Foi antes da instalação dos primeiros lampiões a gás no centro do Rio de Janeiro. O Charles Darwin ainda não tinha publicado a origem das espécies. A lâmpada não havia sido inventada. Então vocês vejam, era praticamente um outro mundo. E o Código Comercial, Lei 556 de 1850, ele trouxe, de modo sistematizado pela primeira vez no direito brasileiro, a figura das sociedades. Ah, mas e o Código Civil? Código Civil, gente, quase 70 anos depois. Sociedades, portanto, eram as do Código Comercial. E não havia tanta preocupação em diferenciar sociedades civis de sociedades comerciais ou mercantis. Com a entrada em vigor do Código Civil, Lei 3.701 de 1916, que entra em vigor em 1917, o Código já trouxe, Código Civil, na enumeração das pessoas jurídicas de direito privado, a menção a sociedades mercantis e sociedades civis. Obviamente que dessa distinção decorriam efeitos, questões quanto a registro, obrigações que deveriam, ou deveres, melhor dizendo, que deveriam ser suportados por cada tipo societário. Mas a questão é que a partir de então passa a existir com relevância a distinção entre sociedades comerciais e civis. Não havia ainda a teoria da empresa, gente. A teoria da empresa ela é estabelecida no direito brasileiro com o Código Civil de 2002. Então a distinção era essa. Sociedade comercial ou mercantil, na época,
aplicava-se a teoria do ato de comércio. É aquela que exerce atos de comércio, de forma profissional, habitual, etc. E a sociedade civil? Sociedades civis são as demais. A distinção, portanto, era útil e tinha como critério a prática de atos de comércio. Há um critério acessório que é a comercialidade decorrente da forma e que já existia antes do Código Civil atual. A sociedade anônima, por exemplo, era tida como empresária ou comercial à época só por ser sociedade anônima. Então a regra era que sociedades comerciais seriam comerciais pelo mesmo critério em razão do qual uma pessoa natural seria comerciante. Com a exceção de que certas sociedades sempre seriam ou empresárias ou civis. Ou empresário, eu dei o exemplo da sociedade anônima. Civis, quando apareceu, era o empresário, era o exemplo, era a cooperativa. Em 2002, vem o novo Código Civil Brasileiro, provavelmente o único código que vocês conhecem. Pelo que eu sei da turma, duvido muito que vocês tenham ido atrás do código anterior para conferir a sua estrutura. Posso estar sendo injusto, mas não acredito. Então esse que é o código que vocês conhecem, com o qual vocês têm trabalhado desde o início do curso. Quando ele entra em vigor, ele revoga a maior parte do Código Comercial, deixando praticamente só a questão do direito marítimo. E traz para si as sociedades que estavam no Código Comercial. Algumas deixam de existir, sociedades que não existiam são criadas, mas o certo é que você não tem mais aquelas sociedades que existiam no Código. Do Código Comercial. A existência do Código Comercial junto com o civil gerou uma situação em que você tinha o mesmo instituto, entre aspas, nos dois códigos. Então você tinha um contrato de compra e venda mercantil no Código Comercial, um contrato de compra e venda civil no Código Civil. Contrato de locação mercantil no Código Comercial, contrato de locação civil no Código Civil e assim por diante. Do mesmo modo, sociedades comerciais, mercantis no Código Comercial e sociedades civis no Código Civil. Na verdade, assim, não tinha assim, sociedades civis, porque o Código nem dispunha, o Código Civil nem dispunha detalhadamente sobre essas sociedades. Com o Código Civil de 2002, essa dicotomia acaba. Há certas leis, e isso vai envolver também o direito societário, que tratam da matéria fora do Código. Já mencionei, sociedade anônima, por exemplo, tem uma lei própria e essa lei tem mais dispositivos tratando sobre a sociedade anônima do que o Código Civil tem tratando sobre todas as sociedades do Código. A sociedade cooperativa também tem lei própria, com vários dispositivos. Então nós não estamos dizendo que o Código Civil trouxe tudo para si, mas ele não convivia mais com o Código Comercial. E passou a prever em si tanto sociedades que antes nós chamaríamos de civis, quanto aquelas que nós chamávamos comerciais. Aí nós passamos da distinção das sociedades em comerciais e civis para empresariais ou simples. Eu vou colocar na tela aqui um fragmento do Código Civil em vigor. Olha o que ele diz no artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objetivo o exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. O Código Civil atual, portanto, ele abandona a nomenclatura anterior. Talvez para dizer que está abandonando a teoria do ato de comércio, que não vai ser mais esse o critério. O certo é que agora a distinção é entre sociedades empresárias e simples. O que é a sociedade empresária?
O critério básico é: sociedade empresária é aquela que exerce atividade econômica organizada, voltada para a circulação de bens ou de serviços, ou seja, a atividade própria de empresário. Então nós vamos pegar como regra base o que faz uma sociedade ser empresária? O que ela exerce. Essa é a única regra? Não, a gente tem a regra da forma também. Algumas sociedades podem ser empresariais em razão da forma, é o caso da anônima, ou simples em razão da forma, é o caso da cooperativa. Mas a base reside naquilo que é exercido como atividade, objeto social por aquela sociedade. Do outro lado, nós temos a sociedade simples. Simples é o nome de um tipo societário, mas neste caso aqui, simples quer dizer que a sociedade não é empresária. Pô, por que eles não mantiveram sociedade empresária e sociedade civil? Eu senti essa mesma coisa e eu me ressinto disso até hoje. Porque simples vai querer dizer mais de uma coisa, aí você vai falar que a sociedade é simples pura, nós vamos chegar nisso lá na frente. Mas o que me parece é a tentativa de se descolar da teoria do ato de comércio, da distinção que até então existia. E a partir de então, ou a sociedade, por este critério do objeto, ou ela é empresária, ou ela é simples, sendo simples a não empresária. Talvez alguém pense, então a empresária vai exercer atividade econômica e a simples não. Não, a simples também. Sociedade, turma, tem intuito lucrativo. Pretende exercer uma atividade, extrair os resultados positivos e depois transferir esse resultado aos sócios. Sociedade é para isso. A questão é, o que a sociedade simples fará para alcançar esse resultado positivo? Não será atividade econômica organizada voltada para a produção ou circulação de bens e serviços. É isso. Então vejam bem, o que se queria diferenciar é a mesma coisa. A sociedade que está voltada para a atividade empresária, comercial, e a que não está. Na vigência da teoria do ato de comércio, você chamava essa sociedade comercial ou mercantil e aferia se ela era isso mesmo com base nos atos de comércio praticados. Eventualmente, a forma também determinaria se a sociedade era comercial ou não. Não exercendo atos de comércio, a sociedade era civil, ou, se a lei determinasse, a sociedade era civil. Veio o Código Civil. Agora nós falamos de sociedades empresárias e de sociedades simples. As sociedades empresárias exercem a atividade própria de empresário e as sociedades simples exercem outras atividades. Haverá também sociedade que é empresária porque a lei diz que é, então é pela forma, é só por ser aquele tipo de sociedade, e haverá aquela que é simples porque a lei diz que é. É errado dizer que a distinção é a mesma. A distinção não é exatamente a mesma, mas o intuito da distinção, nesse caso, acaba sendo o mesmo. Então é isso, pessoal. Eu tive que voltar ao conteúdo, eu achei que a exposição ali foi insuficiente. É claro que ao apresentar classificações, você generaliza. Não tem como esgotar tudo que está sendo classificado ali e nem foi esse o objetivo. Mas nesse ponto aqui, eu achei que faltou essa perspectiva histórica para entender por que as duas classificações que parecem a mesma coisa, talvez não sejam exatamente a mesma coisa. Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço. Até a próxima.